Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante pela história da gestão. E olha, isso aqui não é só uma linha do tempo com datas e nomes, não. É, na verdade, uma história sobre adaptação, sobre como a maneira de organizar o trabalho sempre foi um reflexo direto dos desafios de cada época, seja na economia, na tecnologia ou na sociedade. Para a gente começar, fica a pergunta: quando pensamos em gestão, o que vem à cabeça? Provavelmente hierarquia, eficiência, linhas de produção, certo? Tudo isso nos faz acreditar que a gestão como a conhecemos nasceu lá na Revolução Industrial. Mas será que foi isso mesmo? A resposta curta é não. As raízes do que a gente chama de gestão hoje são, na verdade, muito, mas muito mais antigas. Elas estão fincadas lá atrás, nas primeiras civilizações que precisaram de um jeito de organizar muita gente, muitos recursos e muita informação. Então, vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parada é na antiguidade. Foi lá que as sementinhas da contabilidade, da hierarquia e até da governança foram plantadas, sabe? Criando uma espécie de projeto, um DNA para a gestão que viria muito tempo depois. E olha só que exemplos incríveis. Os sumérios, com seus registros em argila, basicamente inventaram a contabilidade. No Egito, para construir as pirâmides, eles tiveram que definir uma amplitude de controle, um supervisor para cada 10 trabalhadores, uma proporção que, pasme, ainda é estudada hoje. E Roma? Roma padronizou tudo, de moedas a processos, o que permitiu que o império crescesse de forma super eficiente. Agora sim, a gente dá um salto enorme no tempo e aterrissa na Revolução Industrial. As fábricas trouxeram um desafio completamente novo, a escala gigantesca. E a solução que encontraram na época foi pensar na organização como se fosse uma máquina, onde cada pecinha, cada engrenagem tinha que funcionar com precisão máxima. E essa máquina organizacional teve dois grandes arquitetos. De um lado, Frederick Taylor, lá no chão de fábrica, buscando de forma científica a única melhor maneira de fazer cada tarefa. Do outro lado, Henry Fayol, que olhava a organização de cima, definindo a estrutura e as 5 funções essenciais do administrador: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. A proposta do Taylor foi uma verdadeira revolução. A ideia dele era separar quem pensa de quem faz. Ou seja, a gerência planeja o método científico, prepara e treina o operário, controla tudo, e o trabalhador? Bom, ele só executa. A produtividade explodiu, claro, mas essa visão tratava o ser humano quase como uma peça, motivado unicamente por dinheiro. O terceiro pilar dessa escola clássica veio do sociólogo Max Weber. E quando a gente ouve burocracia, já pensa em lentidão, né? Mas para ele, a ideia era o oposto. Era o modelo mais racional e eficiente possível. Com regras claras, impessoalidade e promoção por mérito, a burocracia era o sistema operacional perfeito para essa máquina organizacional. Só que essa máquina perfeita tinha uma falha, um glitch que ninguém esperava: as pessoas. A rigidez toda do modelo clássico começou a gerar problemas, tensões, e foi isso que levou a uma das descobertas mais importantes na história da gestão. Essa frase resume a grande virada de chave. Durante a famosa experiência de Hawthorne, coordenada por Elton Mayo, os pesquisadores descobriram algo totalmente surpreendente. A produtividade não dependia só das luzes ou da temperatura da sala, mas de fatores sociais e psicológicos. E essa descoberta mudou o jogo. A equipe do Mayo percebeu que as pessoas não agem sozinhas, mas como parte de grupos. A necessidade de pertencer, o reconhecimento, as regras não escritas do grupo, tudo isso era mais forte que o salário. Aí nascia a escola das relações humanas e a gestão passou a se preocupar com liderança, comunicação e motivação. Depois da Segunda Guerra, o mundo ficou bem mais complexo, mais conectado, e aqueles modelos mais simples, que focavam ou só na máquina ou só nas pessoas, já não davam mais conta do recado. A teoria da gestão precisou evoluir de novo. E essa evolução foi rápida. A teoria de sistemas passou a enxergar a organização como um sistema aberto, que vive trocando com o ambiente. Logo depois, a teoria da contingência chegou para dizer que nada é absoluto, ou seja, a melhor forma de gerir depende. Depende da situação, não existe uma única fórmula mágica. Então, veio a internet e a velocidade da mudança se tornou absurda. Aquele planejamento de longo prazo, super rígido, simplesmente parou de funcionar. Era preciso uma abordagem radicalmente nova para lidar com essa incerteza o tempo todo. Em 2001, surge o Manifesto Ágil. E o mais importante aqui é que ele não é uma metodologia, é uma mudança de mentalidade.
O foco passa a ser nas pessoas, em entregar valor para o cliente o tempo todo, em colaborar e, o principal, em ter a capacidade de se adaptar rápido às mudanças, em vez de ficar preso num plano feito meses atrás. Isso significa trocar aquele modelo antigo chamado de cascata, onde uma fase do projeto só começa quando a outra termina, por ciclos curtinhos e interativos. A ideia é construir, medir o resultado e aprender o mais rápido possível, sempre ajustando o caminho com base no que o mundo real está dizendo. E assim a gente chega nos dias de hoje e no futuro que já está batendo na porta. A gestão agora tem que lidar com desafios que vão da inteligência artificial à crise do clima. E isso exige novas ferramentas e, mais do que tudo, um novo propósito. A tecnologia está no centro de tudo, e os números não mentem. Para cada dólar que uma empresa madura investe em inteligência artificial, o retorno é de impressionantes US$ 10,30. A tecnologia deixou de ser só um apoio, hoje ela é parte central da operação. E a nova bússola da gestão aponta para 3 direções fundamentais. Primeiro, o ESG, que é sobre medir o impacto da empresa no meio ambiente e na sociedade. Segundo, a troca da hierarquia rígida por modelos de liderança que dão mais poder e autonomia para as equipes. E terceiro, a experiência de quem trabalha na empresa, entendendo que cuidar das pessoas é o melhor jeito de cuidar do negócio. Olhando um pouquinho mais para frente, ali para 2026, as tendências são bem claras. A inteligência artificial vai estar no coração das operações, a sustentabilidade digital, ou seja, o impacto ambiental da nossa tecnologia, vai ser super importante e a capacidade de aprender e requalificar as equipes vai ser o bem mais valioso de uma empresa. No fim das contas, a jornada da gestão é a história de como a gente enxerga uma organização. A gente saiu daquela visão da empresa como uma máquina previsível e controlável para entender que ela é, na verdade, um sistema vivo, complexo, adaptativo e que está super conectado com a sociedade e com o planeta. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental para o futuro. Com a automação e a inteligência artificial avançando tão rápido, o maior desafio para os líderes e para todos nós talvez seja decidir o que, no trabalho na gestão, deve e precisa continuar sendo essencialmente humano. A reflexão fica no ar. Até a próxima.